Você sabe o que é o comunismo e socialismo? São ambos a mesma ideologia? Quais os seus aspectos similares e diferenciais? Quando surgiram essas ideologias e quem foram os seus criadores? Quais as mudanças havidas desde a época da Revolução Russa até agora? Por que o comunismo se fixou na Rússia e não em outro país qualquer? Por que Cuba continua sendo satélite de nações cujo pensamento ainda se fixa nessa ideologia retrógrada e insalubre? E por que o Brasil está hoje, ou melhor, alguns políticos brasileiros estão envolvidos com o comunismo preconizado por Fidel Castro e seus discípulos e antecessores soviéticos? E o que Leon Denis, o grande continuador do espiritismo na França, pensava sobre o socialismo? Você já ouviu falar de neoliberalismo, de anarquismo, de sistemas políticos teocráticos? E o que tem a ver a religião com política? Quando as religiões monoteístas se envolveram com o poder e por quê? Qual a proposta civilizatória de Allan Kardec para este milênio? Você deve estar se perguntando por que tantas perguntas e quais as respostas, não é mesmo? Pois então, procuraremos desvendar todas elas ao longo de uma série de programas nos quais pretendemos que você também participe com as suas perguntas e com as suas dúvidas através do nosso e-mail na TV Mundo Maior ou do e-mail do nosso site filosofiaespírita.org. Você poderá nos acessar também através do Facebook em breve do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Agora, para incentivá-lo a pensar um pouco sobre o assunto, eu vou ler para você um texto da minha autoria e que está em nosso blog do CEF, o Filosofia Espírita, Encantamento e Caminho, que você pode acessar através do site, o filosofiaespírita.org, que leva o título de Espiritismo e Política. No século XVI, o pensador Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e faleceu em 1527, escreve a sua obra-prima, O Príncipe. Nascido em pleno Renascimento, o pensador é considerado fundador da ciência política moderna. Foi um funcionário público de Florença e eventual conselheiro dos Médici, muito próximo de Lourenço Magnífico. Acusado de traição, foi forçado ao ostracismo, quando então escreve as duas principais obras políticas, O Príncipe e Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. De formação humanística, Maquiavel trazia como um dos modelos de organização política a do Império Romano. Dizem Rocha e Querichelli que Maquiavel começa o capítulo 8º do Príncipe invocando um exemplo histórico para então introduzir, ou melhor, induzir de tal acontecimento um raciocínio geral. Ele apresenta Agástocles como um exemplo de político cruel contemporâneo. Em seguida, discorre sobre o uso bom ou ruim, no sentido útil, da crueldade na política. É interessante notar que o pensador renascentista não dispõe de um conceito de Estado e, portanto, não consegue compreender plenamente o surgimento de um Estado nacional. Para Maquiavel, não existem diferenças entre Francisco I da França, Carlos V e César Borgia. Ele apenas percebe a necessidade de se criar uma unificação nacional para que a Itália vença as suas divisões. Como uma das nações, ou melhor, noções centrais do pensamento maquiavelano, a natureza humana é perversa. No próximo bloco, nós conheceremos um pouco mais do pensamento de Nicolau Maquiavel. Já já voltamos.